Bom, então dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu queria pedir que você, por favor, mude o nível de detalhe dessa planta para o fino, tá? Que é um nível de detalhe alto. Ó. E você vai perceber que as paredes, na hora que você muda, as paredes deixam de ter essa representação gráfica básica de retângulos pretos e passam a ser elementos um pouco mais complexos. Tá? Então, você consegue perceber agora que as paredes são compostas por camadas e que ela tem uma camada de tijolo, uma camada de emboço e uma camada de acabamento de pintura branca. Tá? Então, a nossa parede, que antes parecia ser só um bloco preto, ela, na verdade, é composta por 5 camadas, nesse caso dessa parede aqui. Tá? Então, essa é uma característica interessante do Revit, né? Que apesar de os elementos poderem ter muita informação dentro deles e, consequentemente, muitos detalhes, como é o caso de uma simples parede com várias camadas dentro, existem maneiras da gente representar toda essa informação de forma mais simples quando é necessário. Então, se você está fazendo um estudo, se você está fazendo um projeto básico, um anteprojeto, um projeto para apresentar para o cliente, muitas vezes exibir a parede com todas as camadas que ela possui ou exibir os elementos com todos os detalhes que eles possuem não é o adequado. Você pode simplesmente mudar o nível de detalhe com que você quer ver o seu projeto. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Na verdade, eu quero falar sobre as achuras e as anotações no Revit e a variação de escala desses elementos. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai observar no nosso projeto e durante o uso do Revit ao longo do curso que a gente tem paredes, ó, dentro de paredes, dentro de pisos, dentro de, enfim, telhados, tudo que está sendo cortado, todos esses elementos construtivos cortados, eles frequentemente têm hatch, tá? Tem achuras, então você pode ver aqui essas linhas diagonais que representam um tijolo, ou essas linhazinhas aqui que estão na achura do emboço, tá? Esses elementos eles têm achuras, e essas achuras elas naturalmente possuem uma escala, né? Elas possuem uma determinada representação gráfica e um tamanho com que elas deverão ser exibidas. Tá? E, além disso, você tem também achuras de outros elementos construtivos, como, por exemplo, o piso, que é uma achura diferente da achura da parede. Por quê? A achura do piso ela representa realmente um elemento construtivo, um elemento que está sendo construído ali com um determinado tamanho. Então, ó, vou dar um exemplo bem fácil aqui. Ó. Vou vir aqui na barra de acesso rápido mesmo aqui, ó, eu tenho essa reguinha amarela que eu posso usar para medir as coisas. Então, vou pegar essa reguinha amarela e vou medir aqui o tamanho de uma peça do piso. Tá? Ó. Vou medir e eu tenho 45 centímetros aqui de largura dessa cerâmica. Tá? E outra medida que eu quero pegar aqui é a medida de uma linha até outra linha. Aqui, ó, dessa linha até essa linha. Tá vendo? 0,192, tá? Então, essa é a medida que eu tenho. Ó, vou até fazer um print aqui para ficar registrada essa medida. Tenho 45 no piso e tenho 0,192 aqui no hatch. Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte teste. Ó. E além disso aqui, só para a gente brincar também, ó, vou medir aqui esse círculo, tá? Onde está a simbologia de janela. Tá? Eu tenho 0,20, que é mais ou menos o tamanho aqui da linha do hatch, 0,20 centímetros de largura dessa bolinha em relação ao projeto. Tá? A medida que eu estou tirando aqui para você é tudo em metros, né? Então é 0,20 metro. Ou seja, daqui até aqui eu tenho 3 metros, aqui eu tenho 0,20 metros, aqui eu tenho 0,192 metros, aqui eu tenho 0,45 metros. Tudo isso aqui é metro, tá? Mas vamos lá. Quando eu mudo a escala, se eu mudar a escala de 1 para 50 para 1 para 100, olha o que acontece. Opa, tudo mudou de tamanho. Quer dizer, o que mudou de tamanho? Mudou de tamanho as anotações, né? Então, observa, ó. Aquele círculozinho da janela, que antes tinha 0,20, agora ele tem 0,40. Aqui, ó, onde antes tinha 0,192, agora tem 0,38, ou seja, o dobro do tamanho.
Só que o meu piso, por exemplo, ele não passou de 45 para 90. Ele continua com 45. Por quê? Ele é um hatch, ele é um Ashura que representa um elemento construtivo real que está ali. Entendeu? Então, eu queria te mostrar um pouco disso, porque isso aqui representa muito da inteligência que o Revit possui. Ele entender que, quando você muda a escala, o desenho, o objeto, né, o modelo construtivo, ele precisa se adaptar a essa nova escala, mas as anotações não podem mudar de tamanho. Isso é muito relevante, tá? E aí, a forma como eu falei pode parecer estranho, mas a verdade é que a gente tem a sensação de que esse objeto está 2 vezes maior, de que esse texto está 2 vezes maior, de que esse hatch está 2 vezes maior. Mas não é assim que funciona. Na verdade, o projeto ficou menor, o projeto diminuiu de tamanho pela metade, e aí por isso a gente acredita que tudo está com o dobro do tamanho, mas o que reduziu foi o projeto. E eu digo isso porque quando você coloca numa prancha, ó, vou fazer a mesma situação aqui, ó, 1 para 50, tá aqui, vou aqui na minha prancha de plantas baixas. Eu vim na prancha porque o sistema de medidas da prancha é diferente do sistema de medidas da planta, tá? Então, ó, vou dar um exemplo, tá? Você não precisa fazer isso não, só dá uma olhadinha aqui. Vou dar 2 cliques aqui nessa planta, entro nela, pego aqui a reguinha e meço aqueles 45 centímetros. Veja bem, olha só o tamanho disso aqui, ó. 45 centímetros, 0,45 metros é o tamanho de uma peça desse piso. Isso é dentro do desenho. Quando eu venho para a prancha, ó, vou dar 2 cliques aqui fora, voltei para a prancha, vou pegar a régua e vou tentar medir os mesmos 0,45. Vou pegar aqui da ponta da prancha. Olha onde é que ele vai parar. 0,45 metros. Também, tá? Aqui, ó lá. Olha a diferença de tamanho desse 0,45 metros para esse outro 0,45 metros, tá? Esse outro aqui de baixo do projeto, ele tá 50 vezes menor do que esse outro aqui. Por que 50 vezes? Porque a escala é 1 para 50, entendeu? Então, por isso que eu estava falando que quando você seleciona uma planta e muda a escala dela, observa só, olha ali para a planta, ó, vou mudar para 1 para 100. Olha para a planta. Olha lá, a planta reduz, mas os elementos gráficos, os elementos de anotação, as indicações de simbologia de porta, de janela, de corte, de elevação, de texto, tudo isso permanece do mesmo tamanho. Tá? Então, isso faz parte da inteligência do Revit e é bem interessante que você entenda como ele funciona nesse sentido para que você possa, de fato, compreender como você vai construir os seus projetos daqui para frente em Revit. Tá? Isso aqui economiza muito tempo do nosso trabalho. Tá? Então, por fim, só para encerrar aqui, por conta de tudo isso ter um tamanho fixo, cada elemento dessa anotação ter um tamanho fixo, independente da escala com que o projeto é apresentado, por conta disso, o Revit exibe essas informações em milímetros e não em metros, como no resto do modelo. Tá? Eu só queria dar um último exemplo aqui, ó, só para você ver que realmente todos os elementos continuam com o mesmo tamanho. Ó. Não estou no projeto, tá? Estou na prancha. Tá? Ó, vou medir daqui para cá, tá vendo? Estou na prancha. Se eu medir aqui esse círculo, por alto mesmo, ó, ele tem 0,004. Esse é o tamanho dele, 0,004 metros, de acordo com o tamanho da prancha. Tá? Se eu mudo esse desenho para 1 para 100, por exemplo, e meço de novo esse mesmo círculo, ele continua com 0,004, tá vendo? Então é isso que eu estava falando, ele não muda de tamanho. As anotações não mudam, o que muda é o projeto que reduz, tá? Lá na planta, quando a gente muda direto aqui na planta, a gente acaba tendo a sensação de que tudo aumenta de tamanho, mas na verdade é o projeto que está reduzindo, tá? Por fim, eu queria apenas te mostrar que também, se você diminuir a escala, ele também se adapta, tudo fica pequeno. Ó. Se eu botar a escala 1 para 10, olha lá, fica tudo minúsculo e os revestimentos da parede também ficam muito mais detalhados, tá vendo? Mas ele entende que isso aqui está sendo exibido numa escala
é completamente diferente da 1:50, tá? Então, ó, botar 1:50, o revestimento fica diferente também, tá? Bom, então é isso. Vamos para a próxima aula aí.